Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shin-Sokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, temos a alegria aqui de estarmos juntos, estudando, elevando nossos pensamentos, fazendo oração, em especial a nossa meditação. E para começarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, A Verdade, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 29, Oração para a concretização do Reino de Deus na Terra. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração, elevar os nossos pensamentos, nos concentrarmos na palavra da oração para que nossas vibrações possam sintonizar com um pensamento elevado, com a palavra elevada. Vamos lá? Página 29, Oração para a concretização do Reino de Deus na Terra. Aqui, onde me encontro agora, é o Reino de Deus, é o paraíso, é um mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é o todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus unicamente. Ele é o nosso dirigente e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas. Porque o amor de Deus preenche todo o meu ser e porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser, conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com quem ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas. Visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelecem paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora, e aqui mesmo, o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar, e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares onde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, do meu lar, na minha mente, no meu coração, enfim, em todas as coisas. Não existem mal e nenhuma treva, porque este é um mundo onde existe unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus, graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que sentirmos um com Deus possibilita que manifestemos o próprio sentimento da grandiosidade divina na nossa vida prática. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui presencialmente no templo da Regional da F Brasília. A você de casa, meu muito, muito, muito obrigado. Agradeço imensamente aí essa parceria, tanto presencialmente quanto virtualmente. Obrigado a você que está assistindo aqui em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Noe. Agradeço a todos que de alguma forma contribuem
para que nós possamos estar aqui toda segunda-feira com vocês, divulgando, falando, conversando, aprofundando, estudando um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe e também pedir para que você nos ajude também dando o seu joia, compartilhando, sabe, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante, que vai fazendo com que ganhe notoriedade e o próprio YouTube se encarregue para divulgar essa palestra para mais e mais pessoas. Tem muitos amigos meus que recebem a minha palestra como divulgação e não é nem porque eu mandei a palestra, é porque eles começam a pesquisar assuntos que são de relevância e o próprio algoritmo do YouTube entende e manda a divulgação. Então é muito importante. Então a pessoa começa a pesquisar sobre espiritualidade e ela recebe e de repente ela manda mensagem: ué, João, não sabia que você dava palestra, não. Pois é, olha que coincidência, dou palestra, tá aí o assunto, olha que legal. Então é muito bacana estudarmos e ajudarmos a que outras pessoas também estudem, também conheçam, também cresçam, também tenham a oportunidade de se transformar. Então, meu muito obrigado aí, não deixe de curtir, compartilhar e vamos juntos divulgando boas palavras que fazem muita diferença hoje em dia. Se antigamente já era importante, você imagina hoje em dia que nós somos bombardeados de más palavras, de maus pensamentos e nós temos que estar sempre iluminando a mente. Eu falo que o trabalho de estudo da espiritualidade, principalmente de uma espiritualidade como da Seiichi Onoe, é como um banho diário. Todos os dias nós temos que tomar banho para nos mantermos limpos, para nos mantermos cheirosos, para nos mantermos apresentáveis. Da mesma forma, todos os dias nós precisamos dar um banho no nosso espírito para deixá-lo forte, cheiroso, saudável, para que consigamos lidar com o nosso dia a dia de uma maneira muito mais iluminada. Quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós meditamos, o que acontece é que nós mantemos a nossa mente limpa. É como se a gente abrisse a janela. O professor Masaru Taniguchi ele usa muito essa analogia. Abrir as janelas para arejar a mente. Se nós deixarmos um cômodo ou uma casa fechada o tempo inteiro, o que acontece com ela? O que acontece, gente? Mofa, fica cheia de poeira, fica insalubre. Então a gente precisa abrir a janela da mente para que o ar circule, para que o sol ilumine. Então isso tudo é o trabalho da leitura, das palestras, do trabalho de consumir autoespiritualidade todos os dias. Presta bem atenção, quando eu falo autoespiritualidade, por quê? São palavras motivadoras, são palavras iluminadoras, são palavras que fazem bem. Nem sempre porque falam que a espiritualidade te faz bem. Uma vez eu já assisti uma palestra em que um determinado líder religioso, ele mais massacrava quem estava ouvindo do que ajudava. Então você terminava de ouvir a pregação, você falava assim, nossa gente, porque ele começava a pregação falando que nós éramos piores do que o pano mais imundo que alguém pudesse ter na face da terra. Eu falei, caramba, eu estou pior que o pano de chão lá de casa. Aí você imagina, apesar de se falar em espiritualidade, não nos ilumina, não nos traz sentimentos positivos e desejos profundos de mudança e crescimento. O ponto principal é que boas palavras, elas te incentivam a você cada vez querer ser melhor, você cada vez manifestar o que você tem de potencial, de luz, de maravilha, que nós na Seiichi Onoe chamamos de imagem verdadeira. Então, quanto mais nós somos incentivados a manifestar a nossa imagem verdadeira, melhor. Quanto menos nós somos incentivados, nós não saímos bem. Por isso que é importante a gente saber o que nós vamos consumir. Porque não adianta você falar assim, não, eu estou aqui assistindo coisas produtivas. Produtivas em que aspecto? Está te desenvolvendo intelectualmente ou está te jogando na sombra? E eu vejo hoje em dia as pessoas consumindo muita coisa que não é produtiva. Fake news, vídeos de terror, questões que assustam, tem aqueles vídeos que chocam, que começam assim, não faça isso, você está se matando. Aí quando você vai ver, a pessoa está lá falando de um tipo de comida e já vem com terror. Então isso são coisas que vão nos fazendo mal. Toda vez que a gente tem medo, toda vez que a gente tem angústia, toda vez que a gente tem sentimentos ruins,
aquilo não nos está fazendo bem. E as pessoas, para divulgar as coisas negativas, elas sempre trazem sobre o aspecto de cuidado, proteção, eu quero ajudar. É que nem você manda uma oração para alguém, por exemplo, muitas vezes a pessoa nem compartilha. Agora, aquele vídeo que fala, olha, o pessoal de tal lugar descobriu, e vem com um monte de notícia que não tem nada a ver, tudo fake news, essa compartilha. Porque a ideia de estar cuidando, muitas vezes ela disfarça um pensamento negativo, um pensamento pessimista e um pensamento que não vai te contribuir em nada, só te botando medo. Então, consumir boas notícias ou consumir palavras de luz é a mesma coisa que você consumir bons alimentos. Você, quando entra numa loja, você entra naquele copo sujo, aquele barzinho assim, que você vai pedir e fala assim, ó, me dá esse quibe. Aí o atendente fala, não é quibe não, é ovo, deixa eu espantar as moscas. Então você entra nesse nível de restaurante, nesse nível de bar. Aí você vê aquele salgado verde, assim, você fala, nossa, é de espinafre. O cara, não, isso aqui é queijo, é que tem um mês que está aqui. Você consome? Você teria essa coragem, esse nível espiritual de olhar assim, aquele salgado verde, assim, que a formiga olha, vou nada. A formiga olha assim, não encaro não, bicho. Eu como lixo, eu como até cadáver, mas esse salgado eu não encaro. Você teria coragem de pedir esse salgado e falar assim, dá, o que faz mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Você teria esse nível espiritual? Você teria? Não, não. A gente não teria esse nível espiritual. A gente olharia e falaria assim, não me convém. Agora, mesmo a gente sabendo disso quanto aos alimentos, a gente não tem o mesmo cuidado quanto às notícias, quanto às palavras, quanto às vibrações e quanto às companhias. Muitas vezes a gente aceita o lixo que é dado para a gente porque simplesmente fala, olha, é bonito. Se eu pegar um monte de lixo e embrulhar num saco, todo bonito de presente, muda a natureza do lixo? Não muda. Vocês vão abrir e continua sendo lixo. E muitas vezes as pessoas nos oferecem lixo em forma de palavras de cuidado. E a gente consome e acha que isso é normal, quando não o é. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Porque as coisas são dadas, as coisas são passadas, quando na verdade não são adequadas a nós. Da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente come, e tomar cuidado, o que eu digo é o seguinte, escolher os mais nutritivos, os melhores, não é para ninguém ter medo de alimento, mas simplesmente a gente pode escolher aquilo que é mais propício para nós, da mesma forma que nós fazemos isso com os alimentos que fortalecem o corpo físico, por que não com os alimentos que fortalecem a alma? Por isso que é tão importante nós nos alimentarmos de espiritualidade saudável todos os dias, para que a gente possa ter fé, para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter condição de fazer com que as coisas transcorram da melhor maneira possível. E é aqui que a gente começa falando sobre entregue seus problemas a Deus. Por que que é tão difícil entregar os problemas a Deus? É um problema que todos nós temos. Entregar os problemas a Deus é um problema. Porque a gente fala, vou entregar, mas na verdade não entrega. Sabe quando você dá um presente para um familiar, você dá uma doação, você tem um casaco de estimação, qualquer coisa que seja assim, que você seja afeiçoado. Aí você dá para um parente seu. Aí quando você encontra o parente, a primeira coisa que você pergunta, já usou? Aí a pessoa, não. Vai usar quando? Aí a pessoa, não, vou usar quando der, tudo bem. Aí você encontra com ela, ela está usando de uma maneira que você não concorda. Você fala assim, mas você vai usar assim? Mas aí você não está valorizando. Aí a pergunta é, você deu realmente ou você fez apenas um empréstimo? Porque quando a gente começa a controlar o que a pessoa está fazendo, é porque na verdade a gente não doa, a gente está olhando, ó, eu te dei, mas você tem que usar esse negócio direito. Claro, a outra pessoa tem que vivificar, ela não vai pegar teu casaco e transformar em pano de chão. Mas o que eu digo é o seguinte, é a capacidade que nós temos de soltar as coisas. Quantas pessoas eu conheço que falam para mim, já soltei, não falo mais disso, mas continua falando sobre o mesmo assunto. Aí como é que está fulano? Não, soltei, não falo mais sobre isso. Mas você acredita que ele fez isso? É um absurdo. Mas eu soltei, não estou mais falando, não reclamo, mas é um absurdo o que ele fez. Cara, que coisa horrível. Como é que a pessoa pode ser tão ruim? Mas não falo mais. Não falo mais, já superei, já perdoei. Até porque ele é uma pessoa tão ruim que ele precisa de oração, né, gente?
Ó, coisa horrorosa, como é que a pessoa pode fazer isso? Mas não falo mais, acabou. Vocês conhecem alguém que fica assim? Por quê? Nós achamos que nós soltamos, mas na verdade nós não soltamos. Soltar é algo muito mais profundo. É algo que necessita um trabalho muito maior. Por isso que entregar os seus problemas para Deus necessita de um trabalho profundo de compreensão para que você realmente tenha capacidade de soltar, de tirar do foco da sua mente. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos começar é quando a gente fala entregue. Entregar aqui tem o sinônimo de soltar. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. O entregar aqui, ó, o entregue aqui, espiritualmente falando, tem o mesmo significado de soltar. Na Seitonei a gente escuta muito, solte da sua mente. Vocês já ouviram essa expressão? Solte da sua mente. O que é soltar da sua mente? E aí vem uma pergunta que é comum. Tá, eu quero entregar, eu preciso soltar da minha mente. Como é soltar da mente? Soltar nesse sentido que nós falamos é você ter a capacidade de mudar o foco. Mudar o foco. Vamos lá. Mudar o foco. Para explicar a mudança de foco, eu posso usar como analogia um observatório de estrelas. Você tem lá o telescópio que ele vai apontar para uma determinada estrela, grupo estelar, galáxia, que for. Mas ele vai olhar para um determinado ponto no céu. Quando ele está apontado para aquele ponto no céu, ele está o que naquele ponto do céu? Focado. Ele está focado naquele ponto do céu. Então ele está gastando a sua energia e a sua capacidade óptica naquele ponto do céu. Para mudar o foco, o que aquele telescópio tem que fazer? Mudar a posição. Ele só precisa mudar a posição. Se ele mudar a posição, ele muda o foco. Então, se a gente pegar se nós pegarmos essa analogia, mudar o foco de uma situação quer dizer que você tem que mudar a sua posição mental. Ou seja, aquilo que você está observando, você tem que mudar. E isso daí não é uma coisa tão simples, mas é muito possível de fazer e isso é muito legal quando nós conseguimos realizar. Quando você muda o foco, você passa a soltar. Você passa a soltar. Então, você está focado no problema A. Você está focado no problema A. Quando você deixa de pensar no problema e muda o seu foco mental em outra coisa, o que acontece com o pensamento A? Ele deixa de ser focado por você. Ele deixa de ter a sua atenção. Aí você pensa, por que é tão importante isso? Por quê? Aquilo que a nossa mente está focada, ela dá força. Aquilo que a nossa mente está focada, ela dá força. Então, se a nossa mente está focada no problema A, quem é que está recebendo força mental? A. Se você foca num problema, você está gastando a sua energia no pensamento, na manutenção e na criação do próprio problema em si. Então quer dizer que eu não tenho que pensar no problema. Uma coisa é você chegar ao problema, vamos pensar na solução, vamos pensar no que nós vamos fazer. É diferente de você focar toda a sua vida no problema. É bem diferente. Problema nós vamos ter, gente? Todos os dias. Todas as horas nós temos problema. Qual é a capacidade das pessoas que têm muita energia para resolver muitos problemas e das que não conseguem resolver problemas? Muitas vezes, ambas têm capacidades muito similares, mas o ponto é que uma gasta toda a sua capacidade mantendo foco nos problemas, enquanto que a outra está mantendo foco ou na oração, ou na capacidade de resolver, ou em outras coisas que vão gerar o ponto necessário para resolver o problema. Então, o que eu estou falando? Pensar no problema não resolve o problema. Pensar em outras coisas te ajuda a resolver o problema. Mas como isso é feito? Bom,
nós temos várias maneiras de aprender a mudar o foco para transformar a situação. Na Seichoren nós aprendemos que quando nós tiramos a força mental em cima do problema e focamos na força espiritual de Deus, o que acontece com a gente? Nós, como focamos na força espiritual de Deus, essa força se intensifica em nós e o problema acaba sendo uma solução muito mais rápida e fácil do que nós mesmos esperávamos. Olha que interessante. O foco não cria, o foco não é o que alimenta, o que a mente dá força. Então vamos lá. Vamos lá. O foco mental, ele dá força e ele cria. Então vamos lá. O foco mental, ele dá força e ele cria. Então, aonde a mente focar, vai ser aonde a pessoa vai mais criar, vai mais se segurar, vai mais ficar, vai mais se envolver, vai mais estar ali vivenciando, gastando a sua energia. Então, aonde a mente foca é onde você gasta sua energia, você cria e você dá força. Então, é onde mais as coisas acontecem. Então, vamos lá. Se eu focar em coisas positivas, a minha energia mental vai ser gasta em coisas positivas. A gente foca em coisas positivas o tempo inteiro? Não focamos. Normalmente a gente foca no que é negativo. Tanto é que as coisas que nos são vendidas, elas são coisas de forma negativa. A única hora que dão força positiva para a gente é quando é para consumir. Para consumir, vendem imagens boas. Para consumir. Se não for para consumir, é sempre coisas com ar negativo. Então, notícia que não tem consumo, normalmente é tragédia. Se vai ter consumo, aí querem que você compre um carro. Como é que eles mostram a propaganda do carro? O cara andando na cidade sem trânsito. Qual cidade você anda de carro sem trânsito? A cidade sem trânsito você anda de bicicleta. É aquelas do interiorzão que você pega aquela barra forte. Lá você não tem trânsito. Agora, cidades, o cara fazendo a propaganda em São Paulo andando sem trânsito. Aonde? Aonde? Aí passa aquele carro andando assim, aí vem a propaganda que te dá a liberdade. Aí você vou comprar o carro para ter liberdade. Você vai ser livre? Não vai. Não vai. Mas é uma ideia de positividade que te passa para que você consuma. Então, o que acontece? Aonde a mente foca, aonde a mente ela aponta, é onde você vai gastar a sua energia. Então, quando o seu foco está na negatividade, está no problema, qual a chance de você ver alguma coisa fora daquilo? Muito pequena. Muito pequena. Por quê? Você está dando força ao que é negativo, você está criando ainda mais negatividade e você gasta a sua energia naquele problema. Na hora da solução, como é que você está? Bem disposto ou exausto? Exausto. Você vai estar um caco, porque você já está gastando toda a sua energia lá. Por isso que tem pessoas que na hora que recebem a notícia do problema já estão cansadas. Ela nem começou no processo, ela já cansa. Tem pessoas que quando falam assim, ó, é engraçado, tem pessoas que olham e falam assim, ó, você vai entrar na academia, você vai fazer tal exercício, a pessoa já estou cansada. Ela nem começou a execução, mas por que ela está cansada? Porque só dela manter o foco no que ela tem que fazer, ela... Claro, gente, o foco, ele também é utilizado para coisas positivas, é óbvio. Eu estou falando no aspecto quando a gente foca no que é negativo. E quando você foca no que é positivo? Maravilhoso, porque você vai dar força ao que é positivo, você vai criar mais coisas positivas e você vai gastar energia naquilo que é construtivo. Então, quando a gente fala foco no estudo, o que eu estou querendo? Gaste a sua energia aprendendo. É isso que eu estou querendo falar. Eu não estou falando para você focar simplesmente o livro e ficar olhando para o livro. Ó, eu leio o livro aqui durante 1 hora. Olhar o livro não quer dizer que você está crescendo, que você está aprendendo. Agora, focar no estudo é importante. Então, quando a gente fala, nós precisamos ter foco. Beleza, todo mundo tem foco. Mesmo as pessoas que se dizem, não, eu tenho aí um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Você tem foco.
O negócio é que você não consegue manter o foco em uma coisa só por muito tempo. O seu foco fica pulando e você acaba gastando energia. Todo mundo tem foco. O ponto é nós aprendermos aonde colocar o nosso foco. Onde colocar o nosso foco é que é de suma importância. Nos dias atuais, as pessoas são treinadas, elas aprendem e são educadas a focar no que é negativo. Negativo. Olha que interessante. A pessoa entra, a primeira coisa que a gente faz é olhar a pessoa e procurar o que nela? Um defeito. É o hábito do foco, gente. É o hábito do foco. Você vai no defeito. Nossa, que cabelo horrível. Nossa, essa roupa não combina. Gente, como é que tem coragem de andar assim na rua? Aí você começa a reparar. Por quê? O seu foco está treinado para olhar aquilo que você pode julgar ou criticar. É o hábito, é o treino que nos fizeram. Seja porque na adolescência, na sala de aula, todo mundo ficava sempre procurando alguma coisa no outro para zoar ou para criticar, nós somos treinados assim. Quando a gente fala que não, agora nós vamos trocar, o nosso foco vai ser olhar para as pessoas só para elogiar. Não é mais difícil? Você fala, não, caraca, eu vou ver. Imagine você em casa, pensa agora você em casa, toda a sua família reunida, aquele almoço de domingo, em que o assunto principal é quem ainda não chegou. Então a pessoa que chega muda o assunto. Sabe aquele almoço de família? Que quase não se fala mal de ninguém? Aí você chega naquele almoço de família e pensa, só vou olhar as coisas positivas dos meus familiares. Fácil ou difícil? Difícil. Dependendo de quem estiver reunido, é muito difícil. E por que é difícil? Porque a gente não é treinado a olhar de forma positiva os nossos familiares. Questão de foco. Nós não somos treinados para isso. Logo, a gente acaba sempre dando força ao aspecto negativo dos nossos familiares. É como a gente é treinado, gente. Então, o que acontece? Quando fala assim, temos que mudar o foco de repente, isso fica difícil porque a gente não está acostumado a ter o foco nas coisas positivas. Então, você imagine, eu falo para você, mude o seu foco do seu problema para Deus. É fácil? Não, a gente não é treinado para isso. Nós não somos treinados. Nós não crescemos em lares ou em espectros da sociedade em que diziam para nós, não se preocupe, foque na potência que existe no seu interior, que com toda certeza você vai ter a força para resolver o problema. Não é assim. Não é assim que nós somos educados. Então, acaba que nós temos que aprender a trocar o foco daquilo que é negativo, daquilo que é aparentemente ruim, para colocar naquilo que é positivo, naquilo que é sublime. Olha que interessante. O professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, Preceito de Luz, livro maravilhoso da coleção Masaharu Taniguchi, ele é livro de preceitos diários, então todos os dias tem um preceito para você ler, para você poder aprender, é maravilhoso. Esse livro aqui tem uma versão dele que é com espiral, obrigado, ele é de espiral, então você pode deixar aberto na cabeceira da sua mesa, na sala, ou até mesmo no seu quarto, e todos os dias você lê uma mensagem. Esse livro é maravilhoso, ele é maravilhoso. E eu peguei aqui o preceito do dia 20 de maio. Olha que bonito que ele fala. Entregue os problemas de difícil solução a Deus. Quando deparar com um problema impossível de ser solucionado com a inteligência humana, entregue-o a Deus. Eu, fulano, deixe esses problemas na mão de Deus. Deus, através da sua infinita sabedoria e do seu infinito amor, me guia a uma vida repleta de paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Concentre sua mente repetindo várias vezes essa mentalização e sinta-se totalmente entregue a Deus. Proceda do mesmo modo também antes de dormir e durma tranquilo, deixando a solução de todos os seus problemas para Deus. Com certeza Deus resolverá tudo da melhor maneira. Olha que fantástico esse trecho, eu gosto, porque assim, ó, quando deparar com um problema impossível de ser solucionado com a inteligência humana, entregue-o a Deus. Eu, fulano, deixe esses problemas nas mãos de Deus. Deus, através de sua infinita sabedoria e do seu infinito amor, me guia a uma vida repleta de paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Concentre sua mente repetindo várias vezes essa mentalização e sinta-se totalmente entregue a Deus. Proceda do mesmo modo também antes de dormir e durma tranquilo, deixando a solução de todos os seus problemas para Deus. Com certeza Deus resolverá tudo
da melhor maneira. Olha que fantástico. Vamos lá, gente. Essa parte eu acho ela muito especial. Porque o professor Masaru Taniguchi fala, ó, você tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Deus entrega o meu problema a você e com sua infinita sabedoria, amor, vida, com certeza irá se resolver. Quando você faz essa oração, olha só como é que é o nosso pensamento. Quando você faz essa oração, a ideia que você tem de que não vou entregar tudo e quem é que vai resolver o problema? Deus. Deus vai resolver meu problema. Aí você entrega o problema para Deus e fala, estou tranquilo porque Deus já resolveu. Ok? Isso é para gerar dentro de nós a convicção de que nós estamos amparados. Um dos desesperos do ser humano é imaginar que ele está sozinho. Então, quando a gente sente essa ligação com o sagrado, a gente se sente amparado. Beleza. Segundo ponto, Deus vai descer à terra para resolver o seu problema? Aí você fala, pera lá, aí o negócio enrolou, velho. Meu último problema, eu não lembro de eu estar lá tentando resolver e aparecer Deus. Pode deixar? Eu falo. Você está no Detran tentando resolver um negócio de transferência, aí aparece Deus. Pode deixar que o Detran só comigo, porque lá as coisas não andam. Ou você quer resolver alguma coisa na Receita Federal. Não se preocupa não, Deus aparece e fala, pode deixar que eu preencho sua declaração de imposto de renda. Imagina o sonho de consumo. Imagine o sonho de consumo. Você fala, gente, eu não entendo essa tabela. Aí aparece Deus, pode deixar que eu entenda. Aí você, é brincado, velho. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Então, quando você fala, vou entregar a Deus, na verdade, o que está por detrás desse vou entregar a Deus? Olha que importante isso daqui e por que é tão essencial a gente trabalhar e conversar sobre isso. As pessoas têm o hábito de entender que entregar a Deus é você entregar e nada fazer. Não entreguei para Deus, não vou fazer mais nada. Quantas pessoas eu converso? Como é que está o concurso público? Já entreguei a Deus. Pô, que maravilha! Já entregou a Deus? E como é que você está estudando? Não estou estudando nada. Eu já entreguei a Deus. Aí eu falo, não entendi. Você já entregou e não está fazendo nada? Então, que entrega é essa? Na verdade, você delegou o fracasso. Você falou, Deus, então se eu não passar é porque você não quis. Não, ó, Deus, eu já te entreguei meu concurso, minha prova, aquele exame que eu vou fazer, e se eu não passar é porque você não quis, porque eu já lhe entreguei. Isso não é entregar a Deus, isso é você delegar a fonte do seu fracasso. Porque em vez de você falar, a culpa foi minha, você fala, é porque Deus não quis. Quando a gente fala assim, como é que está seu casamento? Entreguei a Deus. É praticamente a antessala do divórcio. Quando você fala, entreguei meu relacionamento a Deus, é porque você já está num desespero tão grande que você fala, Deus, agora só na sua mão. Isso não é entregar a mão, isso é um pedido de socorro. Isso não é o foco principal de entregar a Deus realmente, porque entregar a Deus é você entender o seguinte, entregar a Deus é mudar o foco. Mudar o foco do quê? Do problema. Para focar aonde? Olha a oração que o professor Masaharu Taniguchi ensinou. Ó. Eu, fulano de tal, deixo esses problemas nas mãos de Deus. Deus, através da sua infinita sabedoria, do seu infinito amor, me guia a uma vida repleta de paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Então, olha só, você foca no que lhe falta, que é a razão do problema, para você focar naquilo que você tem. Então, você foca na vida repleta de paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Quando a sua mente foca na grandiosidade da espiritualidade, que advém da paz, da harmonia, da felicidade e da prosperidade, você, ao invés de ficar pequeno diante do problema, você fica o quê? Grande. E em razão dessa sua grandiosidade, é que você começa a ter a força necessária para resolver qualquer problema. Para resolver qualquer problema. Então, quando nós agimos com a nossa força do pequeno eu, a gente acha que com a mente a gente vai resolver o problema. E assim a gente consegue fazer com muitas coisas. Muitas coisas a gente consegue resolver.
Ah, bati o carro. Você vai no mecânico lá, desamassa, divide em 36 vezes, pronto, resolvi o problema. Isso daí você consegue ir com o seu foco. Mas quando você se depara com problemas que são muito mais sérios, problemas que mexem e você não tem o que fazer, quando você muda o foco mental, aí a coisa se transforma. Dar um exemplo. Quando fui me casar, no ano de 2007, fui fazer os exames pré-nupciais. Nem sabia que isso existia. Quando nós fomos fazer o exame, nós recebemos um diagnóstico de que eu e minha esposa não poderíamos ter filhos sem tratamento. Isso aí a médica olhou nos nossos olhos e falou, querem ter filhos? Ué, queremos. Não agora, mas queremos. Pois então, vocês não poderão sem tratamento. Então, eu tinha um diagnóstico, ela tinha um, e na somatória dos dois, nós não poderíamos engravidar. Naquele momento em que nós saímos do consultório, minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, e aí, o que nós vamos fazer? Eu virei para ela e falei assim, ó, não nos preocupemos, meu amor. Vamos lembrar sempre, quem dá a vida é Deus, quem abençoa na gestação são os nossos antepassados. Então, a eles está a solução do problema. Nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Eu não simplesmente falei assim, ó, Deus, está na sua mão, já sei que está resolvido e eu nada vou fazer. Pelo contrário, exatamente por saber que Deus dá a vida e que os nossos antepassados é que abençoam com a concepção, é que eu e minha esposa começamos a dedicar e trabalhar muito mais. Só que ao invés de eu focar no problema, eu estava focado aonde? Na elevação, na purificação e no engrandecimento espiritual, meu e da minha esposa. Então nós começamos a trabalhar uma vida conjugal buscando harmonia, nós começamos a trabalhar na oração para os nossos antepassados, leitura da Sutra Sagrada, meditação Shinsokan. No final do ano de 2007, eu estava virando preletor e comecei um trabalho de divulgação, de pregação dos ensinamentos da Seichonei, de orientação pessoal. E aí veio um trabalho de anos, purificando, elevando, e eu e minha esposa trabalhando na harmonia. Quando nós fomos fazer os exames, para saber da possibilidade de nós ficarmos grávidos, isso no ano de 2014, foi no ano de 2013, quando nós fomos fazer os exames, aí que veio a constatação de que não tínhamos mais problemas nenhum, tivemos zero dificuldade para engravidar. Aí quando pensa, nossa, que maravilha, que bênção, por quê? Mudamos o foco daquele problema que aparecia ser um problema de difícil solução e nós concentramos na imagem verdadeira. Quando nós concentramos na imagem verdadeira, em Deus, a nossa força, ela cresce para manifestar aquilo que é real. Por isso que entregar os seus problemas a Deus é mudar o foco daquilo que lhe falta para aquilo que você tem espiritualmente. Isso é entregar o problema a Deus. Não é você cruzar os braços e falar, Deus, a parada é sua. Estou com um problema na educação do meu filho. Deus, resolve aí a educação. Não, é você focar naquilo que você tem espiritualmente para que a sabedoria possa vir em forma de ação adequada que você consiga realmente solucionar ou como nível espiritual para você lidar com aquele ponto. Tem pessoas que colocam um problema dentro daquilo que é a naturalidade. Exemplo, preletor, minha avó está com 98 anos, ela está acamada, eu quero que o senhor vá lá rezar por ela para ela não morrer. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se a missão dela for morrer, eu não vou impedir a missão dela. Preletor, mas é minha avó. Mas o problema não é a sua avó, o problema é você e o seu apego. Muitas vezes colocamos situações na nossa vida como problemas, mas na verdade eles não são problema, eles são os aprendizados. É a ordem natural, é a ordem natural. Eu já tive uma colega que um familiar dela estava no estado assim muito severo e ela fazia oração todos os dias para que ele não morresse, porque eu gosto tanto dele. Mas você já perguntou para ele se ele quer continuar? Às vezes a pessoa já fala, não, cara, me deixa aí, eu já terminei a minha missão. E a gente fica querendo, sabe,
arrastar as pessoas, sabe? Dar aquele efeito Munhá, a pessoa ficar com 3.000 anos e a gente ainda com apego com a pessoa. Então o que acontece? Muitos problemas não são problemas, são apegos que as pessoas geram e depois elas ficam tentando sair da situação. Então olha só, problema financeiro. Eu tenho problema financeiro, o problema financeiro está sério. A pessoa que tem problema financeiro, em especial os homens, eles só focam na falta. Na falta. E a pessoa fica. Uma vez eu estava conversando com um senhor, ele já tinha uma certa idade, e ele estava me perguntando como fazer para espiritualmente ganhar na loteria. Aí eu, primeiro ponto, se tivesse um caminho, eu já tinha feito. Se eu soubesse, eu já tinha ganhado. Eu ia primeiro testar, né, gente, para ver se funciona. Ganhava uma Mega Sena e falava, galera, descobri como. Segundo, eu perguntei para ele, o que você busca ganhar na loteria? Porque eu tenho um problema na minha vida, que é o problema financeiro. E do problema financeiro decorrem todos os outros. Aí eu falei, não é que do problema financeiro decorrem todos os outros. O problema é que você deu tanta força a esse problema que você não reparou que você gerou problema em todos os outros demais. Então, muitas vezes, a pessoa ela deixa de dar atenção à família porque ela está focada na ideia de que não tenho dinheiro. A pessoa deixa de ter momentos de felicidade porque ela está focada na ideia de que não tenho dinheiro. A pessoa deixa de viver o que ela tem de mais precioso porque ela está focada que não tem dinheiro. Quantos pais evitam encontrar os filhos porque acredita que só pode ver o filho feliz se der dinheiro? E às vezes o filho só quer o quê? Atenção. Quer mais nada. Quer mais nada. Mas o foco da pessoa está tanto no problema que ela gera o próprio problema dela. Ela não percebe, ela está gastando toda a energia e ela está criando nessa negatividade ainda mais problemas. Se a pessoa tirar o foco da falta do dinheiro e começar a focar no que ela tem, o que ela tem, gente, espiritualmente? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia. Se ela manifestar e elevar essa vibração nesses 6 atributos divinos, ela consegue naturalmente enriquecer. E como é que ela vai naturalmente enriquecer? Vai vir dinheiro do céu, vai cair na cabeça dela? Não, ela vai se permitir desenvolver-se pessoalmente para se colocar em situações diferentes. Muitas pessoas acabam levando vidas humildes não porque não tenham capacidade, mas porque tem um sentimento de autopunição muito grande. A pessoa sente que não merece. Eu conheço gente que tem 2 faculdades, fala 3 idiomas e tem trabalho humilde, porque ela sente que ela não merece. Muitas pessoas se sabotam, ódio do pai, ódio da mãe, então ela busca o próprio sofrimento para atacar o pai e a mãe. Quando eu detono a minha vida, quem mais sofre é meu pai e minha mãe, não sou nem eu, porque o pai e a mãe investiram tudo para que o filho seja feliz. Quando o filho se sabota, é um sentimento sádico que ele tem no seu subconsciente de ver o pai e a mãe sofrendo, ele fala, bem feito, porque eu tenho raiva de vocês. Então, várias são as pessoas que se sabotam na vida com desejo intrínseco de ver os outros sofrerem. Então, sabota porque quer ver o cônjuge infeliz, sabota porque não quer fazer as coisas. Então, tem gente que se sabota porque não quer trabalhar. Então, o subconsciente, ele cria, gente, ele cria. A gente já teve aquela experiência de falar assim, puxa, seria tão bom se segunda-feira eu ficasse na cama e você acorda gripado. Não é uma mera coincidência. O seu subconsciente, ele arruma os mecanismos para que você tenha ou você obtenha aquilo que você está desejando. Só que ele não atende do jeito que você pede, porque normalmente a gente não pede. Queria estar de férias. A gente fala, nossa, eu queria hoje não trabalhar. Não trabalhar tem várias maneiras de arrumar um jeito de você não trabalhar. Então, o que acontece? Quando você foca a sua mente naquilo que é negativo, você cria o negativo. Quando você foca a sua mente naquilo que você tem espiritualmente, a capacidade em você aumenta. A capacidade em você se desenvolve, a potencialidade em você se torna latente. Aí você tem condições de eliminar o que está gravado negativamente no seu interior, de procurar uma colocação melhor, de ter boas ideias
para que a provisão se manifeste, de ser útil às pessoas e desenvolver o seu talento, etc, etc, etc. Pessoas que trabalham a espiritualidade de forma luminosa, de forma proveitosa, elas têm um rendimento muito maior. Por quê? Até no ponto de lidar com as frustrações, ela tem mais força. Ela tem mais força. Por quê? Porque ela aprende a focar a sua mente naquilo que é positivo. Poxa, fecharam a porta na sua cara. O que você vai fazer? Tudo de novo. Porque dentro de mim eu tenho o quê? A vida, a provisão, a alegria, a harmonia de Deus. Quando eu fui sucessivamente reprovado no concurso, o que me fazia levantar é porque eu focava naquilo que eu tinha. E foi esse o fator decisivo da virada de chave quando eu tomei a decisão que eu ia até o final. Eu falei, eu vou concretizar o meu sonho porque eu sou capaz. O que me deu essa força é quando eu mantive o foco naquilo que havia dentro de mim. Ora, se eu sou filho de Deus, eu sou capaz de manifestar. Portanto, tenho condições sim, mas para isso eu preciso manifestar. Estudando para concurso é manifestar Deus. Trabalhando é manifestar Deus. Crescer, se desenvolver, gente, é manifestar Deus. Tem pessoas que têm preguiça, dizem que não tem condição, não se esforçam e querem a manifestação divina no máximo. Não existe isso, gente, na face da terra. Olha que interessante. Quando falam que Deus se manifesta através do esforço, é porque o crescimento desenvolve a potencialidade. Porque se assim não fosse, gente, somente religiosos que eram as grandes personalidades do mundo. Porque só o religioso é que vai falar de Deus no seu interior. E quem não tem fé? E o ateu? Ele também manifesta. Porque manifestar o talento não é uma questão de oração, é uma questão de saber onde você vai focar. A pessoa que é boa, ela foca naquilo que ela tem. A pessoa que não foca naquilo que ela tem, foca só no que falta, ela fica sempre patinando. Sempre patinando. Sempre patinando. Aí você vê exemplos de pessoas que superam os mais complexos obstáculos. Por quê? Porque elas tiveram grande capacidade de foco. Grande capacidade de olhar para aquilo que ela tinha. Ela acreditava que tinha aquela força interior e fez por manifestá-la. Então, entregar os seus problemas a Deus é você ter a consciência que Deus está onde? Boa! Boa! Entregar o problema a Deus é tomar a consciência que Deus está dentro de nós. Ah, que maravilha, gente! É isso aqui. Por isso que não adianta você gritar por Deus. Tem pessoas que acham que Deus tem problema auditivo. Deus! Socorro! Aí Deus está assim, está gritando por quê, filho? Ele está onde? Dentro de nós. Não, gente, eu vou procurar Deus. Aí tem uma vez um colega meu mandou para mim uma mensagem perguntando, João, eu sei que você tem umas mandigas aí para o fim do mundo, e até o fim do mundo, porque a cada 3 anos tem um fim do mundo, né? Sempre aparece um calendário, alguma coisa. Então, na época, salvo engano, acho que era o calendário Maia que estava. Aí o meu colega mandou uma mensagem, João, e aí, quais são as orações que vocês estão fazendo para evitar o fim do mundo? Aí minha primeira pergunta, fim do mundo? A segunda pergunta, oração para evitar o fim do mundo? E a terceira, o que você está tomando, cara? Que diabo é isso que você está fazendo, cara? Você tem que largar esse mundo das drogas, porque pelo amor de Deus, gente. Aí o que acontece? Aí fim do mundo, aí ele está achando que tem alguma mandinga. Eu falo, cara, Seitonê não tem mandinga nenhuma. A Seitonê é clara e direta. Qual é o nosso foco, gente? É encontrar o Deus que está... Por isso que a gente faz meditação Shinsokan. Por isso que a gente faz meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan? É a capacidade da gente focar o que está dentro de nós. Tanto que a meditação ela é composta de meditar e contemplar. Meditar é você focar. Contemplar é você usufruir do seu foco. Então a meditação é você focar em alguma coisa. É focar. E você está focando em quê? Na grandiosidade da vida de Deus que habita no seu interior. Por isso que quando a gente vai fazer a meditação Shinsokan, você fala, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a harmonia de Deus fluem para o meu
A alegria e a harmonia fluírem para o meu interior. Aí você respira e a gente fala, visualize com os olhos mentais os atributos de Deus. Visualize que você está aqui agora onde? No mundo da imagem verdadeira. É o foco, gente. É o foco. Quando você mantém o foco, a sua mente cria. E quando a sua mente cria aquilo que você manteve no foco, você tem a força necessária para manifestar Deus que está dentro de você. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso, porque é você exercer a fé de maneira correta. Você exercer a fé de uma maneira lógica. Você exercer a fé de uma maneira de resultados. De resultados. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, o que eu preciso fazer para resolver o problema? Fazer o melhor que você pode. Mas o melhor que você pode não é manter o foco no problema, é manter o foco no Deus que habita no seu interior. Por isso que a pessoa que ela tem a capacidade de entregar os problemas a Deus, ela tem uma capacidade maior de resolvê-los, não é porque ela vai falar assim, Deus, toma que o filho é teu. Não, é porque ela tem uma capacidade maior de buscar a força que está dentro dela. É por isso que ela tem uma condição incrível de transformação. E é aqui que é o exercício da fé verdadeira. Então, quando você fala, Deus, você vai resolver o meu problema, a gente tem a imagem que é aquele velhinho que está em cima da nuvem, aquele velhinho aí que fala assim, Deus vai resolver o meu problema. Aí ele, caraca, de novo, velho, lá vou eu resolver o problema do seu João, que mora lá no Brasil, lá em Brasília. Deus resolve o meu problema. Não, Deus já te deu a energia. Quando você fala, Deus resolve o meu problema, na verdade você está falando para você mesmo. Deus do meu interior, manifeste-se, que nós vamos resolver o problema. E esse problema, ele não vai se resolver do jeito que você quer. A gente tem que aprender isso, gente. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é do jeito que ela é necessária para você se tornar uma pessoa melhor. Algumas coisas, gente, não tem como resolver. Porque a nossa solução é sempre a solução que melhor nos aprouver. Não necessariamente é a melhor que nos engrandece. Eu, por exemplo, queria ter passado no concurso de primeira. É muito melhor para mim. Estava aí já trabalhando há muito mais tempo. Estava hoje ocupando um lugar muito melhor. Mas não, eu passei na hora que eu tinha que passar. Porque é aquele momento que construiu aquilo que era necessário para que hoje eu fizesse o que eu faço. Então, um grande desejo meu era ter outra compleição física, de ter outras características, mas não me era a missão. Não me era a missão, porque eu precisava desenvolver outras qualidades, outras potencialidades para a fim de cumprir a minha missão. Se eu tivesse nascido do jeito que eu esperava, eu provavelmente não teria chegado à metade do que eu cheguei na minha caminhada espiritual. Por quê? Não terem me dado as coisas me deu a capacidade de querer buscá-las. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, numa visão infantil da vida. Ah, eu queria que fosse dessa forma. Cara, se não foi, bate a poeira do corpo e vamos embora. Porque a vida, ela é feita de sucessões e do entendimento constante de que Deus habita no seu interior e você pode manifestá-lo. Então, entregar o seu problema a Deus, você tem que ter um exercício muito grande de entender que vai ter solução. Talvez não do jeito que você queira, mas vai ter solução. Ainda mais se você deixar o Deus do seu interior se manifestar. Então, quem resolve os seus problemas, olha que interessante. Você muda o foco, você tira o foco do problema e bota o foco na solução. Logo, quem resolve o seu problema? Você mesmo. É você mesmo que resolve o problema. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, ele tinha umas posturas que eram fantásticas. A pessoa chegava doente, esse caso é muito interessante, que foi um preletor, não foi nem o professor Masaru Taniguchi, que ele foi enviado para uma casa de um adepto que estava doente, e aí o preletor chegou lá e ele estava assim, aí ele falou assim, bora levantar. Aí o doente, você não está vendo que eu estou doente, estou deitado? Ele falou, eu não te perguntei o que você acha, bora levantar. Levanta que você está roubando o tempo dos outros, olha o trabalho que você está dando para o seu pai e para sua mãe, larga de ser preguiçoso.
Aí você fala assim, meu Deus, que pessoa grossa, que pessoa sem educação. O que ele está fazendo naquele momento? Ele está fazendo com que a vida dentro da pessoa se manifeste. Nem sempre com brandura é que a vida se manifesta. Grandes momentos de transformação da minha vida não vieram com alguém chegando do meu lado e falando assim, oh, que lindo que você é. Você tem capacidade, vamos mudar. Não foi assim. Não foi assim, foi com de idiota para baixo. Seu animal. Aí você fica revoltado e você aprende a trabalhar os sentimentos negativos para construir algo melhor. Então, muitas vezes, a gente fala, não, porque o mundo lindo seria um mundo cor-de-rosa. Ótimo, mas esse mundo é um mundo de aprendizado e muitas vezes tem que ter lições difíceis, na pancada. Eu lembro uma vez que eu tive uma aula de arte marcial que o professor entrou e ele falou assim, eu trouxe 2 dos meus melhores alunos e agora eles vão sair na sala e vão encher vocês de pancada. Eu era o mais raquítico da sala. Eu olhei e falei assim, lascou-se, velho, vou apanhar que nem um condenado. Na hora que a pessoa chegou, dentro de mim brotou um instinto de sobrevivência tão grande que eu avancei em cima do cara, o cara falou, calma, calma. Aí ele virou e falou assim, pronto, consegui despertar em você algo que você sequer sabia que você tinha. Aquilo aumentou a minha autoconfiança. Eu descobri que tinha uma força dentro de mim muito maior. Da mesma maneira que o dia, os meus colegas falam assim, nossa, João, você corre tão pouco, que eu era molenga para correr. Eu acho que até hoje eu sou molenga para correr. Mas assim, aí eu corri naquela, aí um colega meu falou, vou te ajudar. Ele soltou o Doberman dele. Na hora que ele soltou o cachorro dele, eu nunca corri tanto subir numa árvore tão rápido. Na hora, puf, subi, o cachorro ficou me olhando, só assim, desce, desce. Aí eu fiquei olhando, é o estímulo que a vida me deu, para aprender a manifestar a capacidade. Porque quando a gente fica muito com aquela visãozinha, todo mundo tem que ser doce comigo, você fica sensível, você fica um cristal. É óbvio, gente, ninguém gosta de ser maltratado. Nós não ensinamos ninguém a maltratar ninguém, mas as coisas vão acontecer, os choques, eles irão ocorrer, e é neles, é na força da pressão, do peso e da temperatura que se formam os diamantes, que se formam os brilhantes. A pedra preciosa é formada na pressão da temperatura e não no alívio do carinho. As espadas, antes de brilharem, elas são pegas. Um pedaço de metal é colocado no fogo. Quando tira do fogo, marreta, marreta, marreta. Quando você acha que acabou, para dentro do fogo. Depois retira, marreta, marreta, marreta. E a espada vai atingindo a forma. Somente quando a espada brilha é que ela é tratada somente com um paninho. Olha que interessante. Só depois das marretadas, do fogo, de todo o trabalho de lixar, é somente quando ela passa a brilhar é que vem um paninho para cuidá-la. Da mesma forma a nossa vida. Os nossos problemas, eles virão para nos esculpir. Quando nós estivermos brilhando, é que aí sim nós vamos estar no local para exercer a nossa função com brilho e seremos bem tratados. Após milhões de anos de pressão do planeta Terra, de um peso descomunal a temperaturas exorbitantes, é que o diamante é formado. Depois que o diamante é extraído, ele tem que ser lapidado. Depois que é lapidado, é que ele se transforma numa joia e vai ser usado para decorar, para encantar e para embelezar. Mas antes disso, vem a pressão. Grandes personalidades, grandes pessoas são formadas na força do peso, na pressão da situação, e aí elas manifestam. Por isso que é importante a gente saber entregar os nossos problemas a Deus. Porque se a gente achar que os nossos problemas vão nos destruir, a gente nunca vai se enxergar como grandioso. E quando a gente muda o foco, dentro de você há a força infinita da vida. Dentro de você há a força infinita de Deus. Dentro de você há tudo que é necessário para resolver. Logo, entregar os problemas para Deus não é sentar comodamente no sofá, pegar o controle remoto, está tudo resolvido. Já entreguei a Deus. Você está delegando a desgraça. Você está delegando o fracasso. Porque isso não é entregar para Deus.
Entregar para Deus é você. O que você vai fazer? Eu vou fazer o que tenho que fazer. Porque Deus está em mim. É quando a gente age assim que o problema começa a ser resolvido. Você está com uma... Tem um tio meu, falecido, que ele era o seguinte, ele era extremamente forte. E ele fumava, mas ele, nossa, parecia uma Maria Fumaça. Tanto cigarro, salvo engano, era quase 10 maços de cigarro dia. Ele chegou no médico, o médico virou para ele e falou assim, ó, você tem câncer, você está com efizema pulmonar, você vai morrer em 1 mês. Ele xingou o médico e foi embora, viveu mais 20 anos. O médico falou, você vai morrer, você está com a doença. Ele xingou o médico e falou, não vou. Diante de uma firme decisão e de uma força de convicção, gente, ó, pessoal sai. O problema é que quando a gente fica assim, ai, falaram que não tem como. Já desmoronou? Cadê a força de Deus que habita no seu interior? Por isso que quando nós falamos para os jovens, quando nós falamos para as pessoas novas, quando a gente fala para qualquer pessoa, a gente fala, manifeste a força que habita no seu interior. Mas eu tenho muitas dificuldades. Acredite. Orientando jovens que vão fazer vestibular para medicina. Eu tenho vários relatos de jovens que passaram exatamente quando eu falei. Presta bem atenção. Quem está dentro de você sabe tudo. Eu até brinco. Deus sabe tanto que sabe até direito tributário, gente. Até as novas alterações ele já sabe. Então o que acontece? Deus está dentro de você. Se ele sabe, estás com medo do quê? É porque o medo é o foco na ideia. Tem muitos concorrentes, tem muita gente, a prova é difícil. Uma vez a mãe veio conversar comigo, preletor, a prova é muito difícil. Eu falei, é difícil? Alguém já passou? Já. Então está preocupado com o quê? Se alguém passou, então seu filho tem condição. Aí eu vi que ela parou assim, titubeou, eu falei, é porque na verdade você não acredita que seu filho é capaz. Aí ela começou a chorar e falou assim, é isso mesmo, então eu não acredito que ele é capaz. Confia nele. Confia nele. Confia que ele é capaz. Incentiva. Porque você botou na cabeça que é muito difícil. Talvez ele não. Uma grande virada na chave para mim foi quando eu parei de falar, nossa, a prova tem muitos concorrentes, e eu comecei a fazer oração para aqueles que não iriam pegar a minha vaga. Aqueles que não poderão estar comigo, que Deus os abençoe. Porque eu vou, você vai gerando a força. Para vocês terem ideia de como isso é importante, meu concurso, 7.450 inscritos na primeira fase. Passou para a segunda fase, 400. Passou para a terceira fase, 30. Chegou na última etapa, 27. Olha o afunilamento. O ponto do foco é o seguinte, em vez de eu olhar os 7.450, o que eu foquei? Eu estou aqui. É aqui que eu vou estar. É aqui que eu vou construir. É aqui que eu vou entregar a minha situação e o meu problema a Deus. Então, entender isso é mudar o foco. Mudar o foco e colocar aonde ele realmente existe. Olha que interessante. Uma vida inteira eu posterguei as coisas com medo de fracassar. E resultado, fracassava. Então eu entrava num curso de línguas, eu saía porque não está começando a ficar difícil. Aí você começa a fazer outra coisa, não, está começando a ficar difícil. Então você é conhecido como aquele que desiste. Na hora que eu mudei o foco da minha vida, que eu comecei a entender que Deus habita dentro de mim e que todos os dias eu tenho que me lembrar que Deus habita dentro de mim, o foco muda. Hoje em dia, tudo que eu falo que eu vou fazer, a pessoa fala, caramba, que legal, você vai crescer. Aí outro dia eu falei, vou aprender aquele cubo mágico. Sabe aquele cubo? De você fazer as cores ficarem, aquele cubo de 6 cores? Eu decidi aprender. Aprendi aquele negócio. Demorou? Horrores. Mas Deus está dentro de mim. Uma hora ele se manifesta. Aí o negócio começou a acontecer. Eu falei, beleza, aprendi mais uma coisa. Agora vamos fazer outra coisa. E você começa a colocar, aí as pessoas falam assim, eu não sei como é que você dá conta de fazer as coisas. É porque eu entrego tudo nas mãos de Deus. E o que significa entrego tudo nas mãos de Deus? Eu acredito que a força está dentro de mim. Presta bem atenção. Entregar os problemas a Deus e a força está dentro de você não é arrogância, é humildade.
Arrogante é se eu achar que somente a minha força mental é capaz. Não. Humildade é eu entender que a força superior está dentro de mim e a força espiritual é de Deus. Por isso que você consegue manter a calma. Você mantém a calma porque você sabe que a força de Deus está no seu interior. E como ela está no seu interior, você é capaz, você tem plenas condições, você tem todo o ambiente necessário, espiritual, vibracional, para você realizar a vida de Deus. Por fim, isso é um treino. Isso é um treino, gente. Lembre-se, amanhã você sai daqui da palestra. Eu tenho força, vamos lá, vou enfrentar todos os problemas. Amanhã você acorda completamente desanimado. Algum problema? Não, gente. Nós estamos treinando. Entregar os seus problemas na mão de Deus não é fácil. Por isso que nós recomendamos, faça a meditação Shinsokan todos os dias. Por que a gente não fala faça a meditação Shinsokan toda segunda-feira, sem falta? Por que tem que ser todos os dias? Porque isso aqui é um treinamento. Você chegar para um professor de educação física e falar, professor, eu estou malhando uma vez por semana. Ele vai olhar. O que você pretende? Ganhar massa muscular. Uma vez é o suficiente? Umas 3 vezes pelo menos, né? 4 vezes a pessoa vai falar assim, opa, você está bem. 5 vezes, uau. 6 vezes você é semi-profissional. Por quê? Quanto mais você faz, melhor você. Agora, na espiritualidade, a gente tem uma preguiça. Vamos rezar. Oh, quer não. Vamos meditar. Tem outra coisa aí para você passar, não? Gente, melhor coisa que muda o foco dentro de nós é meditação. É meditação. Quem aqui já leu a Sutra ou lê a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade? Quer ler? Não é comum você começar em Deus, de repente você chega no bicho da sede e você nem lembra o que leu? Não é comum? Você começa, Deus, um dia o anjo vindo da sede, daqui a pouco o bicho da sede, e você, acabou. Aonde eu estava? Você fala, gente, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu nesses 25 minutos que passaram da leitura da Sutra Sagrada. O foco, gente, ele costuma sair. Por isso que é preciso a gente treinar, para que ele fique afiado, para que você tenha a convicção de, na hora que for necessário, você ser pronto, você estar apto e capaz de manifestar. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos então para a nossa meditação? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração para exatamente visualizarmos a força que está no nosso interior, a vida de Deus que está no nosso interior. Então, nesse momento da meditação, nós vamos mudar o foco para o nosso interior, para o Deus que habita dentro de nós. Lembrando que explicações detalhadas, tanto da postura mental quanto da postura física da meditação Shinsokan, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então, aqui você tem uma literatura simples, fácil, direta, que vai te ensinar, vai te mostrar o quanto que a prática da meditação Shinsokan é benéfica, porque você vai aprender a mudar de maneira eficiente o seu foco. Então vamos lá? Mãos justapostas, coluna ereta, sentados na ponta da cadeira, calcanhares levantados, respiração serena, semblante feliz. Vamos agora para o mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus,
É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar um mundo da imagem verdadeira, um mundo resplandecente onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus estão presentes em todos os aspectos. A vida de Deus habita o meu interior.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nosso dever de casa, que são tarefas fáceis para que nós possamos todos os dias fazê-las a fim de manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Primeira, nossa meditação, Shinsokan, para que a gente possa fazer todos os dias a fim de vibrarmos, termos sempre o foco na nossa perfeição. A segunda, nós vamos repetir a frase: Deus está no meu interior. Deus está no meu interior. Repetir essa frase muitas e muitas vezes, a fim de criarmos a verdadeira convicção, de criarmos a base, a sustentação, a crença de que realmente estamos sempre abençoados, protegidos, ungidos, acompanhados, envolvidos, protegidos, abençoados e tudo mais de melhor por Deus. 300 vezes, Deus está no meu interior, 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 para que a gente possa repetir sempre, sempre, sempre. Quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um dos senhores e das senhoras da noite de hoje. A você de casa, meu muito, muito, muito obrigado. Uma semana abençoadíssima e nunca nos esqueçamos que Deus está no nosso interior. Meu muito obrigado, beijo no coração, até segunda que vem. Muito obrigado.